Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos, muito bem-vindos à apresentação do 10º aviso do âmbito da C3, mais um desafio relativo às candidaturas à habitação colaborativa, desta vez, e eu sem demoras passo a palavra à Sra. Secretária de Estado para partilhar esta sessão connosco. Bom dia, tem a palavra, Sra. Secretária de Estado. Bom dia, Elizabeth. Quase me dá vontade de começar esta sessão com um pouco de humor e dizer que cá estamos para a apresentação do 10º aviso do ano da graça de 2023, porque isto de facto tem sido um ano em cheio e de grande intensidade, com todos estes avisos sucessivos que temos estado a abrir, única forma de procurarmos atempadamente cumprir as metas a que nos propusemos junto de Bruxelas, junto da Comissão Europeia, de criação de 39 mil novas vagas, ou vagas intervencionadas no setor social, nas respostas sociais financiadas pela Segurança Social, isto considerando já a verba que aditámos e o número de vagas adicionais a que nos comprometemos, a que nos vinculamos após a primeira reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência, aprovada já no passado mês de outubro e, portanto, não contentes com o nosso grande desafio inicial, quando confrontados com a possibilidade de repescar verbas adicionais não usadas noutras áreas e noutras prioridades, pronto, lá estivemos nós a dizer, ok, nós fazemos, nós conseguimos e nós vamos esforçar. E a verdade é que eu tenho a certeza que nós vamos conseguir, porque nós temos a melhor equipa do mundo para conseguir fazer isto. Estamos hoje aqui para falar de habitação colaborativa, é este o 10º aviso que abrimos na passada quinta-feira, dia 7 de dezembro. Nós vamos conseguir, e vamos conseguir porque temos a melhor equipa do mundo que não só planeia avisos, abre avisos, recebe candidaturas, analisa candidaturas, assina contratos de comparticipação financeira, acompanha a execução desses mesmos contratos de comparticipação financeira e estão sempre cá a dizer presentes e a fazer tudo o que é necessário para que isto aconteça. Estamos hoje aqui a falar de habitação colaborativa, foi este o 10º aviso que abrimos na passada quinta-feira, dia 7, e que estará aberto até ao final do mês de janeiro. É o segundo aviso que abrimos que contempla esta resposta social. Numa primeira edição foi possível aprovar e assinar contratos de comparticipação financeira para um total de 733 vagas, lugares nesta nova resposta social, inovadora, sim, e esses 733 lugares estão nesta fase, no seu início de execução, muitos deles ainda em fase de execução de concursos públicos, porque de facto, sendo uma resposta inovadora, nós desafiamos as entidades a apresentarem-nos esses projetos criados do zero, a inovarem, a pensarem, a criar do zero connosco e, portanto, aceitámos os projetos ainda numa fase muito embrionária do seu próprio procedimento de licenciamento, apenas projeto de arquitetura. E, portanto, nessa medida, entendemos que era importante, e dado o sucesso que obtivemos nesta primeira edição, que foi um tiro no escuro, nós não sabíamos exatamente quantas candidaturas íamos receber, se ia ser muito recorrido o aviso, se não ia ter candidaturas, e nós com este, para este total de 733 vagas aprovámos 20 projetos de habitação colaborativa. Todos eles muito diferenciados e, portanto, isto é que nos deixou, acima de tudo, muito surpreendidos e felizes, que foi
no âmbito de uma resposta social, que na altura ainda nem tínhamos regulamentado, estava basicamente estruturada de forma genérica, que era bastante flexível e que continua a ser bastante flexível, apareceram ideias muito diferentes. Desde projetos de habitação colaborativa para idosos com um grau de autonomia grande, considerável, mas que não queiram, numa determinada fase, já permanecer nas suas habitações ou não o possam fazer. Até habitação colaborativa para pessoas com deficiência. Habitação colaborativa para crianças e famílias de crianças, a funcionar na proximidade de hospitais pediátricos como forma de apoio a famílias que acompanham crianças em tratamentos prolongados e que não podem estar muito longe da unidade hospitalar, sendo que residem muitas vezes à distância e precisam de um sítio para ficar, um sítio com condições, um sítio que se pareça o mais possível com uma casa. Até projetos de habitação colaborativa que recebem famílias em situação de vulnerabilidade social e económica. Ou mesmo projetos de habitação colaborativa criados, apresentados por instituições que, acima de tudo, o que querem é dar condições para trazer pessoas para a sua área geográfica, para a sua zona, para a sua comunidade, para ali trabalharem e para ali poderem começar a sua vida, quando por vezes é difícil isso, por vezes é difícil arranjar habitação naquela região. E agora, certamente, estamos convictos que vamos encontrar ainda mais ideias inovadoras. Quando nos candidatámos a este reforço de verba no âmbito da reprogramação do PRR, cerca de mais 100 milhões de euros, de imediato esta foi uma das duas respostas que dissemos que precisava mesmo de reforço. E por isso, dos 100 milhões, destinámos a este aviso 44 milhões. Estamos neste momento a abrir candidaturas para mais 1.405 vagas. Esperamos apoiar genericamente, em termos globais, depois em termos concretos veremos o que é que aparecem nas diferentes candidaturas, mas estamos a contar poder apoiar mais ou menos o dobro dos projetos que apoiámos da primeira vez. E poder daqui, uma vez mais, sermos surpreendidos e apoiar projetos que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Façam a diferença no nível de autonomia, de independência e de apoio que damos às pessoas. Criar respostas que vão para além daquela checklist muito fechada e muito tipificada das nossas respostas sociais. Fazer diferente e conseguir fazer como realmente as pessoas precisam. Este aviso que está neste momento já aberto e que aceitará, e que está neste momento já a aceitar candidaturas com o mesmo nível de maturidade do anterior, é um aviso que irá financiar esta construção destes projetos com o valor base de 31.400 euros por vaga e, portanto, em termos mais específicos, a equipa de seguida pormenorizará aquilo que consta do aviso, as regras de candidatura, os critérios de avaliação e de ponderação das candidaturas, para que tenham do vosso lado toda a informação necessária. Por fim, dizer que, de todo modo, esta resposta neste momento encontra-se regulamentada. Há uma portaria que define o que é, afinal, esta resposta social de habitação colaborativa, a portaria 269 de 2023, de 28 de agosto. Era algo que não existia, que não tínhamos ainda à nossa disposição quando lançámos o primeiro aviso de habitação colaborativa, mas agora já temos e, portanto, muito daquilo que há que cumprir para se instruir, para se criar um projeto que caiba dentro do espectro desta resposta, basta ir ler essa portaria e perceber dentro de que limites é que nos podemos mover para estarmos a construir uma resposta
que vá ao encontro destas necessidades, que é um espectro largo de necessidades. Termino agradecendo a todos os que se mobilizaram para estar aqui hoje. Temos uma audiência ainda de algumas centenas de participantes, o que é bom saber que a resposta está a gerar interesse, que o aviso está a gerar interesse. Contamos com as vossas candidaturas, com o vosso empenho, com a vossa imaginação. Pronto, e uma vez mais conto com a minha equipa maravilha para poder dar resposta atempada a estas candidaturas. Obrigada a todos. Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado, muito obrigado pelas palavras que nos endereçou. Espero que estará à altura, espero que esta equipa, e tenho a certeza que sim, estará à altura dos desafios que nos forem lançados, e são tantos quantos aqueles também que corresponderem às candidaturas que a nossa audiência irá com certeza formalizar. E eu passava então a partilhar, a Senhora Secretária de Estado já me facilitou imenso o trabalho, já disse quase tudo o que havia para dizer acerca da resposta, com a sua capacidade de memória fantástica, e eu iria então passar sem demoras à apresentação, e como já tivemos a oportunidade, já foi referido, com o reforço das verbas, houve um reforço significativo de cerca de 100 milhões de euros no que diz respeito a esta componente no âmbito do PRR, e, concretamente, para a requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais. Como já foi referido, para além da resposta creche, foi efetivamente priorizada a resposta de habitação colaborativa e comunitária, na ótica de que efetivamente era uma resposta de aposta nas respostas inovadoras. Estamos a falar de cerca de 1.405 novos lugares na resposta social de habitação colaborativa. Estas candidaturas, como também já foi dito, puderam ser submetidas desde o dia 7 de dezembro e vai ser possível submeter candidaturas até o dia 31 de janeiro, às 17, cerca das 18 horas. Portanto, temos ainda aqui um prazo, período de tempo considerável para preparar as nossas candidaturas, para responder a todas as dúvidas que vierem a ocorrer durante este período. Como é hábito, portanto, e aqui não há grandes inovações, nós estamos a falar de candidaturas que podem ser apresentadas pelas instituições particulares de solidariedade social ou equiparadas, pelas autarquias e as entidades públicas, e este é um apelo também que nós fazemos às autarquias e a outros organismos, nomeadamente ou mais concretamente às autarquias, e a outras entidades de direito privado sem fins lucrativos, desde que tenham no seu objeto estatutário a área social. Esta resposta é a habitação colaborativa e comunitária, é a resposta, como disse a senhora Secretária de Estado, que primeiro apresentou-se como uma resposta, não como uma resposta social, mas uma resposta inovadora, mas que vai ser consagrada com o Estatuto de Resposta Social, através da Portaria 269/2023, de 28 de agosto, que vem detalhadamente referir quais são os requisitos para o funcionamento e para o desenvolvimento desta resposta social. O aviso abrange Portugal continental, ou seja, não é extensível às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e estamos aqui a falar do montante financeiro que ascende aos 44 milhões de euros. Portanto, este é o budget financeiro deste nosso aviso. Não temos aqui lugares a remodelar nesta resposta, porque, como a senhora Secretária de Estado já referiu, os projetos aprovados estão ainda numa fase de desenvolvimento e também não era expectável que já tivéssemos lugares a remodelar. Portanto, aqui estamos sempre a falar de novos lugares. E quando estamos a falar de novos lugares, estamos a falar, não podem eventualmente ser remodelação de outros espaços, mas serão com certeza novos lugares a acrescentar à rede, às vagas desta resposta. Portanto, estamos a falar de 31.404 euros por cada novo lugar a criar. Isto, o montante, este será o valor máximo a financiar por cada novo lugar, e
este montante é financiado a 100%, portanto a 100% até ao limite dos 31.404 euros por lugar. O investimento elegível apurado inscrito em candidatura será sempre a parte do correspondente ao valor elegível privado. Pode haver público, peço desculpa, no âmbito do montante elegível pode sempre haver um acréscimo, se este valor não for suficiente, pode haver a parte do valor elegível privado. Depois vamos dissecar melhor estes conceitos do valor elegível público e do valor elegível privado, porque ele vai ser fundamental para uma inovação nestes dois últimos avisos, no 9º e no 10º, que diz respeito à necessidade de comprovar a disponibilidade económica ou financeira para fazer face ao montante não cofinanciado. Portanto, o montante que pode constar da estimativa de custos, mas que não é financiável. E de repente, estamos sem, não passa o aviso. Requisitos das despesas elegíveis. Portanto, são elegíveis todas as despesas que venham a ser, que foram contraídas após 1 de fevereiro de 2020, com uma nuance, só são financiáveis se estiverem associadas a contratos de empreitada que têm que obrigatoriamente ter sido contratualizados após 1 de fevereiro de 2020, obedecerem a critérios de razoabilidade financeira, assentes em princípios de boa gestão financeira, tendo como base os preços de mercado e a relação custo-benefício, e nós vamos ver que temos um dos critérios que analisa exatamente este requisito. Portanto, estamos sempre aqui a falar de valores que têm que ter a razoabilidade associada a tudo aquilo que é financiamentos com fundos públicos, quer eles sejam nacionais ou quer eles sejam comunitários, como aqui é o caso. Obedecerem às regras da contratação pública, nos termos dos códigos da contratação pública, também já é habitual. Forem respeitados os princípios da transparência, da concorrência e da boa gestão dos dinheiros públicos, de modo a prevenir situações suscetíveis de configurar conflitos de interesses nas relações entre a entidade beneficiária e os seus fornecedores e prestadores de serviços, e a adoção por parte do beneficiário final de um sistema de controle interno, incluindo mecanismos de prevenção, detecção, correção de irregularidades detectadas e mitigação de riscos de ocorrência de situações de conflitos de interesses, fraude, corrupção e duplo financiamento. Esta é uma questão que vai sendo cada vez mais recorrente no âmbito dos financiamentos comunitários. Há um grande foco nas questões da transparência e do combate à fraude, à corrupção e assegurar que não existe duplo financiamento. E nesse âmbito vai, durante o processo de análise de candidaturas, ser necessário que a entidade, para além da declaração que faz em sede de candidatura relativamente à inexistência de duplo financiamento, vai também ter que responder a um questionário relativo aos projetos que já foram alvo de financiamento por fundos comunitários, sejam eles no âmbito do PRR, sejam eles no âmbito dos POs. Portanto, vai haver aqui e está a haver uma pressão sobre todos os Estados-membros no sentido de haver uma grande transparência e a evidência que efetivamente não está a ocorrer nem duplo financiamento e também a questão de favorecimento, de fraude, de corrupção, que é já agora mitigada através, nomeadamente, da ligação aos vários sistemas nomeadamente da contratação pública das empresas e da forma de adjudicar todos estes investimentos.
Não são elegíveis, portanto, não são elegíveis as despesas com o IVA, os encargos financeiros, juros, despesas, câmbios, etc., prémios, multas, sanções financeiras e encargos com processos judiciais, mesmo que estes tenham a ver com o desenvolvimento destes investimentos. Não são elegíveis, não é elegível a aquisição de terreno e construções ou melhoramentos em espaços públicos. Não são elegíveis verbas que tenham sido feitas em numerário, excepcionando situações muito, muito residuais. Despesas pagas no âmbito de contratos efetuados através de intermediários ou consultores, em que o montante a pagar é expresso em percentagem do montante financiado pelo PRR. Portanto, não há aqui despesas associadas nem à elaboração de candidaturas, nem a despesas com a elaboração de projetos, com fiscalização, etc. Portanto, estamos aqui sempre só e unicamente a falar dos investimentos que revestem o investimento, portanto, a obra ou o equipamento fixo ou eletromecânico. Já vamos ver mais detalhadamente depois, quando o Dr. João Matoso proceder à apresentação do formulário, portanto, quais são aqui as rubricas que são elegíveis. Para além dos critérios de elegibilidade do beneficiário e do próprio projeto, nós temos aqui 3 critérios que vão conferir a pontuação a cada uma das candidaturas que passe a fase de elegibilidade. E esses critérios têm, primeiramente, uma nuance, têm que ter mérito, e isso quer dizer o quê? Que têm que ter no mínimo uma pontuação igual ou superior a 50 pontos, ainda que, vamos imaginar que a verba não houvesse candidaturas suficientes para toda a verba que está disponível, as candidaturas não poderiam ser aprovadas, nenhuma candidatura pode ser aprovada, isto é neste aviso e em todos os avisos no âmbito do PRR, nenhuma candidatura pode ser aprovada com menos de 50 pontos. Portanto, todas as candidaturas têm que ter aquilo que nós chamamos mérito. Têm que ter no mínimo 50 pontos para poderem ser elegíveis a um financiamento no âmbito do PRR. E aqui não é exceção. Para além disso, são estes critérios que servem, para além das majorações que pode ainda vir a ser acrescidas à pontuação base calculada, para a ordenação das candidaturas por ordem decrescente, sempre da mais pontuada para a menos pontuada. Portanto, as candidaturas são ordenadas da mais pontuada para a menos pontuada e vai sendo afeto cada uma das dotações necessárias para a aprovação de cada uma das candidaturas. Portanto, elas passam a não ser enquadradas na dotação a partir do momento em que foi esgotada a verba. Portanto, a pontuação mínima depende sempre do número de candidaturas que vão ficar afetas à dotação. Portanto, esses critérios são o grau de inovação do projeto, o grau de pertinência, subsidiariedade, sustentabilidade e nível de parcerias identificadas no projeto e a adequação técnica e financeira do mesmo. Temos para os 2 primeiros critérios, é fundamental o parecer emitido para a rede local, Conselho Local de Ação Social. Como sabem, os CLAS, no âmbito de todos os projetos comunitários, é obrigatória a apresentação, é obrigatória a emissão de parecer por parte dos Conselhos Locais de Ação Social. E no caso em concreto, os 2 primeiros critérios são, efetivamente, têm por base a pontuação atribuída pelo Conselho Local de Ação Social. Portanto, o primeiro desses critérios é a inovação e a pontuação máxima é de 30 pontos, portanto, tem um peso de 30% na pontuação atribuída e a pontuação máxima é atribuída os 30 pontos quando coincide, obviamente, aqui com a pontuação máxima atribuída ao critério. Portanto, estes critérios constam do aviso, eles estão em anexo
de forma muito transparente, constam, portanto, em anexo ao próprio aviso. Depois também a pertinência e as parcerias, portanto, o que nós temos aqui a transcrever não é mais do que os templates que constituem os pareceres que são emitidos a nível nacional pelos Conselhos Locais de Ação Social e que conferem efetivamente uma pontuação de 300 pontos, conferem a pontuação máxima de 30 pontos. Portanto, estes dois critérios da inovação, da sustentabilidade e da subsidiariedade constituem 60% da pontuação que é atribuída à candidatura. Por fim, temos a adequação técnica e financeira do projeto, algo que vos dizia há pouco e que tem a ver com a razoabilidade e com a elegibilidade daquilo que é a parte da candidatura e do edificado que diz concretamente respeito à habitação colaborativa. Portanto, serão tão mais pontuados os projetos, tão maior for a área de habitação colaborativa face à totalidade do projeto. Portanto, sempre que a estimativa de custo, e aqui vamos, como é que esta relação é feita pela estimativa de custo. A estimativa de custo da obra face aos lugares a criar por custo utente. Imaginem que temos aqui uma habitação colaborativa para 20 pessoas, para 20 utentes, estamos a falar aqui de um valor que andará à volta dos 700 mil euros. Quanto mais, face à estimativa da obra, quanto mais próximo ou menor for este valor, mais pontuado será o projeto. Ou seja, de forma mais clara, quanto maior for este valor, se este valor for à volta dos 1.500 euros, 1.500.000 euros, nós já estaremos a falar face à estimativa, se esta for a estimativa da obra, estaremos já a falar de um projeto que duplica aquilo que é o custo utente e, portanto, com valores já acima de um ponto, portanto, já acima de 1,5, que já confere uma pontuação muito baixa. Portanto, a pontuação será tão mais elevada quanto menor for este rácio. A esta pontuação pode ainda ser, é ainda majorada, portanto, nós aqui estamos a falar, como já a senhora Secretária de Estado também teve a oportunidade de referir, estamos a falar de projetos com uma maturidade muito baixa. Portanto, aqui basta que a entidade apresente, portanto, um parecer, um PIP, aquilo que nós chamamos um parecer prévio, portanto, ao fim e ao cabo estamos a dizer que a autarquia tem que confirmar que naquela área geográfica é possível edificar aquele projeto. Temos também que, ou dizer que está isenta de comunicação prévia. Portanto, aqui estaremos a falar de um projeto com pouca relevância, com poucas alterações ao nível urbanístico e, portanto, para concorrer neste aviso, basta efetivamente ter ou uma evidência de que não necessitam de um projeto de arquitetura, portanto não é necessário o PIP, ou então uma comunicação prévia. Portanto, serão majorados todos os projetos que tenham um nível de maturidade superior ao que referi. E porquê? Porque, para além de a execução do PRR ser uma prioridade nacional, é também uma prioridade que estes lugares estejam disponíveis no mais breve, curto espaço de tempo. E, portanto, todos aqueles que têm já uma maturidade maior serão majorados neste sentido. Portanto, quando não necessitarem de autorização de construção ou comunicação prévia por se tratarem de obras de adaptação no interior do imóvel ou reconversão de espaço aberto ou outra resposta, são adicionados 20 pontos à pontuação final obtida após a aplicação, portanto, é sempre uma pontuação que é majorada face aos critérios à pontuação que foi calculada nos critérios há pouco referidos. Tenho o projeto de arquitetura aprovado pela autarquia e, neste caso, serão adicionados 5 pontos. Tenho emissão de alvará de licença de construção apenas pendente de pagamento. Neste caso, serão
atribuídos 20 pontos, ou tenham projetos aprovados pela Câmara Municipal competente, comprovado através da apresentação do alvará de licença ou autorização de construção. Portanto, neste caso teremos 20 pontos, ou seja, 20 pontos se tivermos alvará de licença ou autorização de construção já emitido para a autarquia, ou se houver uma isenção, portanto, de controle prévio. Antes da apresentação da candidatura, devem ser reunida a documentação necessária para a elegibilidade, para conferir a elegibilidade da candidatura. E estamos aqui a falar numa descrição de intervenção a realizar relativamente aos projetos que estão isentos de controle prévio, ou uma pequena memória descritiva, que ao fim e ao cabo é aquela que consta do projeto de arquitetura, se já estivermos numa fase mais se for essa que vier a ser aplicável. A documentação comprovativa emitida pela autarquia relativa às obras a realizar e que tem que ser inserida na candidatura, o Dr. João Matoso vai, de forma mais pormenorizada, fazer referência a esta documentação, mas serão, portanto, os documentos relativos à isenção de controle prévio, quando é aplicável, ou efetivamente a licença administrativa, que deve ser instruído com a informação prévia favorável emitida pela autarquia. Em qualquer dos casos, a documentação que deve ser submetida deve ser sempre a mais atual, porque já perceberam que a majoração vai ser aplicada, vai otimizar os projetos que estejam numa fase de maior maturidade. Ainda relativamente, portanto, os projetos no âmbito da C3 concorrem também para o target climático que está presente no PRR. E, portanto, tem que ser evidente que estes peço desculpa, tenho mesmo que meter o telemóvel no silêncio, que pelo menos 20% que estes edifícios consomem 20% de energia a menos do que as necessidades nulas. E para isso nós temos aqui duas situações. Ou efetivamente o projeto já é anterior a julho de 2021 e nesse caso basta uma declaração da responsabilidade do beneficiário final a dizer que no final do projeto, depois de identificado, efetivamente vai corresponder a essa exigência, ou nos casos em que a entrada do projeto de arquitetura é posterior a 1 de julho de 2021, deve ser entregue uma declaração emitida por perito qualificado, fazendo referência efetivamente a esta evidência de que o projeto, no final, portanto aqui a declaração emitida por perito qualificado é uma declaração emitida sobre o projeto que vai ser edificado e neste caso deve, portanto, expressar que aquele projeto no final vai corresponder à necessidade com os 20% inferiores aos requisitos dos edifícios com necessidades de energia quase nulas e devem, que depois é confirmada no final da construção, em qualquer dos casos, não é? Depois irá ser confirmada pelo certificado que terá que ser emitido. Da elegibilidade da candidatura faz também parte a evidência de que a entidade tem a titularidade ou posse do edifício ou da fração que vai intervencionar e nesse caso é necessário que seja apresentado o documento comprovativo da titularidade ou propriedade do terreno ou do edifício e a fração a intervencionar, designadamente a certidão permanente do registro predial atualizada em nome do beneficiário final, ou, caso estejamos a falar de um contrato de comodato, portanto, em nome de quem comodata aquele edifício ou aquele terreno. Portanto, aqui o contrato de comodato tem que ter no mínimo uma validade de 20 anos, não pode ter cláusulas de reversão e deve ser acompanhado, então,
da certidão permanente do registro predial de quem, efetivamente, comodato ao bem. O mesmo se aplica no caso de ser apresentado um contrato de promessa, compra e venda. Neste caso, também a certidão permanente do registro predial é do permanente vendedor, sendo que, portanto, deve acompanhar o contrato de promessa de compra e venda. Como já disse há pouco, temos aqui uma questão, uma exigência que acrescida nestes dois últimos avisos, que é a necessidade da entidade comprovar que detém capacidade económica ou financeira para assegurar os encargos que não vão ser financiados, não vão ser alvo de financiamento público. Vamos imaginar que a estimativa de custos da obra custa, quer porque o custo de construção que foi identificado é mais elevado para a habitação colaborativa, quer porque vão edificar outras respostas ou têm outras áreas não elegíveis no mesmo projeto, que aquele projeto vai custar, que o projeto, a estimativa de custos que é apresentada é de cerca de €500 mil e o investimento público vai ser de cerca de €300 mil. Neste caso, nós temos aqui um diferencial de €200 mil que vai ter que ser, que a entidade vai ter que comprovar que tem disponibilidade para fazer face a estes montantes. E, neste caso, na candidatura devem ser apresentados documentos que comprovem a capacidade económica ou financeira para fazer face a este remanescente no caso, no exemplo identificado, de €200 mil. Estão aí uma série de documentos, são exemplos, são meros exemplificativos, pode ser apresentado que ateste por si só a capacidade para os €200 mil, para o montante, para a totalidade do montante, podem ser apresentados 2, 3, desde que no cômputo totalizem o montante que não vai ser alvo de investimento público. Portanto, o diferencial para a totalidade do investimento que vai ser efetuado pelo beneficiário final. Portanto, estamos a falar de uma declaração que atesta a capacidade para obter crédito, e esta é uma declaração emitida por uma instituição de crédito, é um dos exemplos. O valor do património imobiliário, nomeadamente através da declaração bancária, que ateste os saldos médios nos últimos 12 meses, garantias bancárias, valor do património imobiliário, protocolos estabelecidos, nomeadamente, portanto, estamos a falar um bocadinho daquilo que tem sido também a nossa experiência já neste âmbito, com as autarquias, com entidades privadas, com empresas que atestem que vão fazer doações ou participar no financiamento daquele projeto, créditos pré-aprovados, pronto. Há aqui promessas de doação, também para a nossa experiência passada, algo a que as entidades normalmente recorrem, e, portanto, no cômputo de todo são exemplos, meramente eu reforço esta questão, são exemplos, pode ser, têm que totalizar um investimento privado, portanto, tem que haver uma evidência de que a entidade tem capacidade para fazer face à totalidade do investimento que vai ter que vai efetuar. A apresentação de candidaturas, como eu já disse, ocorre até o dia 31 de janeiro. Quem estiver interessado em formalizar a sua candidatura deve se encontrar registado no link que consta da apresentação portanto, este link, para aceder ao link, tem que estar registado no balcão dos fundos. O acesso é feito através da credencial de superutilizador e através, portanto, da submissão do formulário eletrónico no endereço que consta. Esta informação vai estar disponível na página da internet da Segurança Social. Vamos também deixar disponível a gravação para esta sessão e eu passo sem demoras a palavra ao Dr. João Matoso para que ele
continuo com a apresentação do formulário. Tem a palavra, João. Obrigado, doutora Elizabeth. Muito bom dia a todos. Vamos passar a fazer a apresentação do formulário de candidatura, sendo certo que, para muitos de vós que já concorreram a outras fases e a outros avisos do PRR nos equipamentos sociais, vão verificar que, tirando umas ligeiras adaptações, no cômputo geral, o formulário não é diferente e as regras de validação não são muito diferentes daquelas a que já estão habituados e que já conhecem. Vou então colocar o formulário online na nossa apresentação. Portanto, como a doutora Elizabeth falou, o formulário está residente no balcão dos fundos, portanto, socorre-se da plataforma o balcão dos fundos e é lá que toda a candidatura vai ser desenvolvida. As entidades, para poderem aceder ao formulário, vão ter que ter o seu registro ativo e completo, porque acontece situações em que há entidades que fazem o registro mínimo e depois não conseguem aceder ao formulário porque há um conjunto de elementos identificativos que o formulário necessita e que, se não estiverem preenchidos, o formulário não tem acesso a eles e, não fazendo essa verificação oficiosa, não irá disponibilizar o formulário à entidade. Portanto, garantir que temos o nosso registro feito no balcão dos fundos e que está completo e que temos um perfil no nosso atribuído a um utilizador que tem credenciais de superutilizador. Isto porquê? Porque quem tem perfil de utilizador de uma entidade pode aceder ao formulário, pode fazer alguns preenchimentos, pode consultar alguma informação, mas não consegue submeter a candidatura. Portanto, a candidatura, como está a ser submetida em nome de uma entidade, é o superutilizador, a quem a entidade deu essas credenciais, que está em condições de submeter em seu nome a candidatura. Portanto, à partida, já estamos no aviso 10, já houve 9 avisos, 8 avisos pelo meio, pelo que, à partida, a maioria das entidades tem esta situação acautelada e já estão com perfis ativos no balcão dos fundos. Portanto, este é o layout do balcão dos fundos, portanto, para colocar o utilizador a palavra passe e iniciar a sua sessão, e automaticamente a entidade será canalizada para a plataforma do PRR, onde está este formulário residente. No fundo, terá que ir à listagem de candidaturas. Clicando na listagem de candidaturas, neste campo irão aparecer as candidaturas que a entidade até tem em outros avisos anteriores da C3, mas para ser mais fácil, peço desculpa, poderá colocar o código do concurso e fazer uma pesquisa para ficar logo com o formulário, com a possibilidade de aceder ao formulário ativa. Ou então não coloca nada e faz o inserir para ver quais são os avisos que estão ativos. No caso, eu aqui optei só por, peço desculpa, por selecionar apenas o código do concurso 10, que é aquele que estamos aqui a falar na nossa apresentação, não fazendo nenhuma seleção e colocando o inserir, vão aparecer aqui dois códigos. Vai aparecer aqui o código de concurso número 9, que é o das creches, que tem a mesma data, e o código do concurso número 10, que é o da habitação colaborativa. Portanto, a entidade terá que ter atenção que, se for candidatar ao aviso 9, terá que usar selecionar o aviso 9 ou então, candidatando-se ao 10, selecionar o aviso 10. Claro que não há problema nenhum se a entidade vai fazer uma candidatura, tem uma candidatura para o aviso 9 e uma candidatura também para o aviso 10, poderá fazê-lo. Portanto, aqui não há uma situação em que se concorrer ao 9 não pode concorrer ao 10 ou vice-versa. Pode concorrer ao 9, ao 10
desde que tenha projetos que reúnam condições, que no seu entender reúnem as condições, a entidade concorre sem qualquer inconveniente. Portanto, vamos-nos apenas centrar no aviso 10, nesta apresentação. Portanto, o aviso está ativo, tem ali o sinal mais, seleciona e vai-lhe aparecer o campo que está em baixo, confirma e então vai entrar no formulário de candidatura. O formulário de candidatura continua na sua estrutura organizado por separadores sequenciais. Fazemos sempre este alerta em todas as apresentações, no sentido de que há informação que temos que preencher para poder avançar no formulário e que tem consequências em regras de validação de separadores subsequentes. Portanto, a opção de podemos explorar o formulário, mas vamos ter situações em que o preenchimento do formulário, e é o conselho que nós damos, é que seja feito de uma forma sequencial. Portanto, eu tenho a identificação, a operação, o equipamento, portanto, ele segue ali uma cadência sequencial e não é aconselhável andar a preencher o formulário em função da informação que nós naquele momento temos. Portanto, convém, quando se for preencher o formulário, reunir o maior número de informação que nos permita preencher o formulário e começar a preenchê-lo. É óbvio que nós não temos a obrigação de, no momento em que eu seleciono, chamo o formulário pela primeira vez, eu não sou obrigado a preenchê-lo e submetê-lo naquele momento. Eu posso encerrar o formulário e voltar no dia a seguir, no próprio dia, ou quando entender conveniente voltar ao formulário. Aqui a questão que nos têm colocado é o que é que o formulário grava. O formulário grava toda a informação que a entidade colocar em cada um dos separadores, desde que conclua e faça a opção ali em baixo seguinte, separador a separador. Ou seja, exemplo, identificação. Eu preencho metade desta folha. Eu, se encerrar o formulário, quem diz a identificação diz qualquer uma das folhas dos separadores que estamos aqui a falar. Se eu encerrar o formulário, quando eu regressar ao mesmo formulário e editá-lo, eu vou ser confrontado com esta página totalmente em branco. Agora, se eu a preenchi por completo, validei e passei para a operação, preenchi o separador operação, fiz exatamente a mesma operação de validação e parei apenas no equipamento em que não o preenchi na totalidade, regressando ao formulário, os dois primeiros separadores contêm a informação que eu gravei, preenchi e gravei, o equipamento é que está em branco. Portanto, é esta a regra de gravação. O primeiro separador, ali na identificação, estes dados são aqueles que estão no registro do balcão dos fundos, não são editáveis nem podem ser alterados pela entidade. Qualquer incorreção, qualquer situação que não esteja completa, vai aparecer como não disponível, ou então uma informação que não é aquela que é fidedigna. Então, qualquer alteração que a entidade tenha que fazer, terá sempre que fazer no seu perfil do balcão dos fundos e nunca no formulário PRR. O formulário é alimentado pelas validações e pela informação constante do balcão dos fundos. Portanto, uma alteração aqui, que não será possível, mas se fizessem aqui, nunca iria ter impacto no balcão dos fundos. Portanto, teremos que ir ao balcão dos fundos, fazer as alterações que forem necessárias, no caso de existir alguma incorreção. Os dados que estão aqui são aqueles que estão, para concluir, no balcão dos fundos. Depois a entidade irá colocar quem é o responsável por esta candidatura. Aqui não há nenhuma regra, é quem a entidade entenda por bem que é responsável por esta candidatura. Não há, tem-nos perguntado, tem de ser o presidente da direção, tem de ser alguém da direção, pode ser a diretora técnica, quem é que nós aqui colocamos? É quem a entidade entenda por bem colocá-lo, mas tendo certo que é a pessoa que, em caso de existir alguma dúvida, alguma questão
que seja necessário, ou algum elemento que seja necessário esclarecer ou solicitar, é essa a pessoa de contacto que o programa irá entrar em contacto. Portanto, é de todo aconselhável que a entidade coloque aqui a pessoa que sabe desta candidatura e que nos pode, em tempo útil, responder a qualquer dúvida ou qualquer questão. Depois a questão de identificação do projeto de arquitetura, quem é o responsável pelo projeto, com os seus contactos normais, e-mail, telemóvel, portanto, é essa a informação. Relativamente à morada de correspondência, a entidade pode, eventualmente, identificar uma morada diferente daquela que consta do balcão dos fundos e a questão de, sendo uma entidade IPSS ou legalmente equiparada à data de inscrição na Direção-Geral, seleciona a sua natureza jurídica e a pergunta se candidatou ou não candidatou esta mesma candidatura a outros programas. E aqui faço o alerta para a importância que a doutora Elizabeth, da sua apresentação, deu relativamente à questão de não podem ser aprovadas e a questão da duplicação dos fundos, e apesar de a entidade aqui declarar, isso depois é sempre uma situação que é sempre verificada em sede própria. Posto isto, seguinte, se estiver tudo preenchido, passamos para o separador da operação e o que está gravado, está gravado. Portanto, neste momento, a caracterização, fundamentação e objetivo geral desta candidatura, estamos sempre a falar da candidatura que estamos a concorrer e não estamos a falar das atividades ou outras situações que a entidade desenvolva. Portanto, estamos sempre no universo candidatura que estamos a concorrer, independentemente de a entidade, e é normal que assim o seja, desenvolva outras atividades e tenha outras respostas que não esta que está a criar. A calendarização, portanto, o cronograma de execução da candidatura, é certo que no aviso está definido que o cronograma não pode ultrapassar 24 meses e tem outra situação que é não pode ultrapassar o 31 de março de 2026. Portanto, significa aqui, se eu colocasse aqui a data de hoje e a data de fim, 31 de dezembro de 2026, iria ter um duplo erro de validação por duas ordens de razão. A primeira é que entre o início e o fim, os 24 meses foram ultrapassados e, se não fosse esse o problema, teríamos o problema que a data de conclusão era bem posterior a 31 de março de 2026. Portanto, 24 meses balizados. Agora, poderá ser menos. Atenção, não, os 24 meses é o máximo. Agora, o formulário permite, se a entidade colocar 6 meses, ele aceita 6 meses ou coloca 12 meses. Ou os meses que entender. Claro que isto irá ter consequências na componente financeira. É um dos motivos porque eu falava em que não é aconselhável andarmos a saltar de separador a separador e a pôr partes de informação, porque isto tem uma lógica e a lógica é que vai ter impacto em termos. Se eu colocar aqui uma data de início e uma data de fim que abranja 2 anos, na componente financeira eu vou ter uma calendarização financeira de 2 anos. Se eu colocar aqui apenas uma realização física de 1 ano, só teria 1 ano, portanto, é essa situação. Relativamente à contratação pública, estamos a falar de entidades privadas com IPSS e com utilidade pública, por estatutos, a aplicação da contratação pública é um dos requisitos de elegibilidade das candidaturas e da despesa. O regime do IVA da entidade, portanto, estão pré-definidas as várias possibilidades que se aplicam à entidade. Validando este formulário, dentro do mesmo separador, tenho um subseparador que é os requisitos. Estes requisitos são todos de preenchimento obrigatório e são aqueles que constam do ponto 2 e do ponto 4 do aviso de candidatura. Portanto, são as condições de acesso e os requisitos de elegibilidade, quer do beneficiário, quer da candidatura. Nós procuramos fazer um ajustamento dos requisitos em termos de perguntas, vou-lhe chamar, entre aspas, pela positiva, para que não existam dúvidas nas entidades de que, quando estão a responder, se têm que responder sim ou não.
Claro que não é isso, e se lerem todas as perguntas, nem todas têm que ter resposta sim. Há aqui perguntas que a resposta é pela negativa. Por exemplo, dou aqui só aqui 2 exemplos. A primeira pergunta, se o beneficiário se encontra legalmente constituído e devidamente registado nos termos da alínea tal, a entidade diz que sim, ou então pode dizer que não. Claro que ao dizer que não, está a confirmar o não cumprimento de uma condição de acesso. É essa a conclusão que a entidade tira imediatamente. Se disser que sim, é que está devidamente constituída. Relativamente à pergunta, julgo que é a 7ª, o projeto de candidato foi objeto de apoio financeiro nacional ou comunitário para as mesmas vagas e com a mesma finalidade. Claro que, não tendo havido candidatura, e o objetivo é que não tenha havido candidatura para as mesmas vagas, a resposta aqui é negativa, portanto, não. Então era isso que eu estava a querer ilustrar, no sentido em que nem todas as perguntas têm resposta sim, há perguntas que vão ter que ter resposta não para cumprimento das condições de acesso. Posto isto, avançamos para o equipamento. Nós aqui neste momento, e como a senhora Secretária de Estado também abordou o assunto e a doutora Elizabeth na sua exposição igualmente, estamos a falar de novos equipamentos. Portanto, a entidade vai selecionar sempre um novo equipamento, irá fazer a sua caracterização. O nome é o nome que a entidade pretende dar ao equipamento social que está a construir. Não há aqui nenhuma regra, portanto, não tem de ser. É o que a entidade previsionalmente queira chamar. Pode querer chamar habitação colaborativa XPTO, o sonho, qualquer coisa. Portanto, não é o que entender. A morada é a morada onde se localiza o equipamento, o distrito, o concelho, a freguesia, o código postal, e ele depois irá fazer a correspondente verificação para identificar a localização em termos de NUTS 1, 2 e 3. Posto isto, já caracterizámos o equipamento em termos de geolocalização, vamos para os indicadores físicos. Temos aqui apenas a habitação colaborativa, portanto, vai selecionar a habitação colaborativa e vai adicionar. Neste momento, os existentes sem intervenção e a remodelar, porque o equipamento é novo, aparecem aqui a zeros e não vai existir possibilidade de incluir aqui qualquer indicador. Portanto, a resposta não existe, portanto, não pode ter utentes numa resposta inexistente. Portanto, apenas vão colocar, tendo presente o número máximo que está na portaria que regulamenta a habitação colaborativa, quais são o número de pessoas utentes, e aqui estamos a falar em termos de capacidade de utentes, pessoas que a nossa resposta está prevista abranger. Contrariamente a outros avisos em que se entendeu esta situação como a resposta que eu estou a criar, então eu vou colocar não é uma habitação colaborativa, não são 2 habitações colaborativas, não são 3 habitações colaborativas. É o somatório do número de utentes, de pessoas que vão beneficiar da minha resposta. Eu pus aqui a possibilidade de 50, poderia ser 20, poderia ser 25, o limite pela portaria, o máximo são 60 utentes, mas é o que a entidade tem do seu projeto. A tipologia é a tipologia de obras, a titularidade do terreno é quem é o titular do terreno e se há aqui também uma candidatura à aquisição de edifício ou fração. Depois temos aqui um conjunto de informações de caráter geral sobre o nosso projeto, em que a entidade irá responder, portanto são todas de resposta obrigatória, onde está também a questão da obra concorrer para o NZEB mais 20, a questão se o licenciamento é anterior ou posterior a 1 de julho, que tem impacto em termos dos documentos e de que documentos a entidade vai ter que entregar neste âmbito. Relativamente à situação do projeto, nós aqui temos que assinalar a opção técnica, a opção que se aplica à candidatura que nós estamos a concorrer. E tendo em atenção o último estado
de maturação da nossa candidatura. No mínimo, nós temos aqui duas situações. Temos obras isentas de controle prévio e temos obras que estão sujeitas a controle prévio e que seguem a tramitação do licenciamento. Portanto, eu vou começar pelo fim e deixo as duas primeiras para o final, para depois do licenciamento. Já sabemos que nos termos do aviso, no mínimo, a candidatura cumpre a condição de acesso se for instruída com um pedido de informação prévia favorável, o chamado PIP, referente à viabilidade de construção, que é emitido pela autarquia competente. Portanto, é um documento emitido pela autarquia que atesta da viabilidade favorável da construção a que nós nos propomos. Claro que, se o meu projeto de arquitetura já está elaborado, já foi até avaliado pelas entidades que têm competências para emissão de pareceres técnicos setoriais, nomeadamente a Segurança Social, a ANEPS, o que se aplica, e que a Câmara já aprovou o meu projeto de arquitetura e até já fui notificado dessa aprovação com o prazo de 6 meses para entregar as especialidades, ou já tenho o projeto de execução feito, com as especialidades feitas e aprovadas na Câmara, e estou em condições, normalmente as autarquias dão o prazo de 1 ano para eu levantar a licença de construção, ou até eu já tenho a licença de construção daquele equipamento, eu vou assinalar a última opção que se aplica ao meu projeto. Como a doutora Elizabeth disse na sua apresentação, é importante que a resposta aqui corresponda à última, ao real estado de maturação do meu projeto e que o documento que venha a ser entregue também reflita a opção. Porquê? Por causa das majorações. Eu posso, imaginando, não seria correto ter este comportamento, que é o seguinte: eu já tenho o projeto de arquitetura aprovado, mas tenho aqui um pedido de informação prévia que eu até pedi há 6 meses atrás e está válido. Então eu vou juntar o pedido de informação prévia. É o mínimo que é pedido. Efetivamente a condição é validada. O problema é que o projeto não é majorado. E depois, muitas das vezes, estamos aqui a falar de situações em que a pontuação me poderá colocar numa posição em que já houve a afetação de toda a dotação e depois não é aí que eu vou dizer, mas afinal eu tinha. Atenção, se o projeto de arquitetura está aprovado, é projeto de arquitetura. Portanto, também não valerá muito a pena. Isto é uma experiência que nós aprendemos com os avisos anteriores. Reunir toda a documentação que nós temos sobre o projeto, porque vai gerar dúvidas e o que nós queremos evitar é a documentação que gere dúvidas. Eu tenho um PIP emitido há 2 anos, mas entretanto tenho uma aprovação, depois tenho uma alteração do projeto, depois tenho uma licença, depois tenho um pedido de anulação. Não. O que interessa é um único documento e o último documento válido que reflita ao estado de maturação do meu projeto. A mesma situação relativamente a se a obra estiver isenta de controle prévio. A obra que está isenta de controle prévio é aquela que as câmaras normalmente é de escassa relevância urbanística. O objetivo, e que depois termina com uma comunicação prévia em que eu comunico à autarquia que vou iniciar a obra e é um requerimento que é feito à autarquia. Agora, relativamente à isenção de controle prévio, é a autarquia que atesta que aquela obra é isenta de controle prévio. Não são declarações do beneficiário a dizer que a sua obra não tem relevância urbanística e está isenta. Não são declarações do senhor arquiteto a dizer que a obra não tem relevância. Não são declarações de um construtor a dizer, ou a entidade a dizer que consultou a Câmara e a Câmara lhe disse. Não, são declarações emitidas pela autarquia que atestem a isenção de controle prévio. A autarquia é que tem que atestar isso à entidade. Os outros documentos, informação prévia, o projeto de arquitetura e as taxas e a licença são sempre documentos da autarquia. Distribuição dos postos de trabalho. Nós aqui estamos a falar dos postos de trabalho que vão ser mantidos eventualmente, mas neste caso estamos a falar mais em postos a criar,
que vão ser no âmbito da resposta que nós estamos a intervencionar. Estamos a falar no âmbito de uma candidatura e da resposta. Não são os postos de trabalho que a entidade tem de todas as atividades, de todas as respostas sociais que desenvolve. Estamos a falar apenas do projeto de habitação colaborativa e quais são os postos de trabalho que estão associados a essa resposta, e é isso que nos interessa nesta fase. Relativamente à componente financeira, ela aqui já vai ter uma regra de validação associada à componente do investimento elegível público. Porquê? Porque no equipamento eu já coloquei o número de utentes que vão ser abrangidos. E ele vai ter em atenção o custo utente e vai ver pelo número de utentes e vai definir o rácio do custo utente. A entidade pode solicitar 100% desse valor, tendo em atenção qual é o valor da estimativa da obra. Por isto porquê? Porque se o rácio do custo utente for superior ao valor da estimativa da obra, o máximo que vou solicitar, se quiser 100%, é o valor do custo da obra. Agora, se o valor da estimativa for superior ao rácio do custo utente, o que eu sei é que no investimento elegível público eu posso solicitar 100% desse rácio do custo utente, sendo que o diferencial, o remanescente, será elegível privado. Neste caso, o montante que eu colocar aqui no investimento elegível privado é aquele que eu vou ter que, por documentos, demonstrar que tenho capacidade económica ou financeira para o suportar. Se eu nasci na minha obra de 2 milhões, o investimento elegível de referência for 1,5 milhão, eu candidatei 1,5 milhão e o remanescente, que são 500 mil euros, é o valor da componente privada, é sobre esse valor que eu vou ter que demonstrar 500 mil, 600 mil, o que for. Portanto, no mínimo, 500 mil euros é os documentos que eu vou ter que demonstrar essa capacidade. E o valor é sempre terem atenção que o investimento elegível público não pode ficar aqui a zeros ou com valores, porque às vezes a gente põe-se aqui a experimentar valores, depois esquece de os alterar e às vezes fica ao zero, ou fica 1 cêntimo, ou fica 1 euro. E é esse o valor que nós pedimos ao programa. E submetemos a candidatura, não reparamos nisso e depois somos confrontados com situações em que o investimento elegível público solicitado foi de 1 euro. O que de todo não é o objetivo. Mas há um campo a seguir em que essa avaliação pode ser efetuada. Depois é a questão da desagregação da componente financeira pelo cronograma de execução física. Portanto, aqui a entidade tem a oportunidade de desagregar pelos anos do cronograma que colocou na operação. Eu trabalhei aqui com 2 anos, 2023 e 2024, em que vai desagregar esse valor. A regra, para além desta regra, a única regra é que os valores têm que ser coerentes, têm que bater a bota com a perdigota, como diz o povo, neste sentido em que a estimativa tem de ser igual ao total sem IVA, e em que o total é o somatório das várias subcomponentes e também terá que ser igual à desagregação dos custos que foram feitos no campo de baixo. Posto isto, é o valor que tínhamos aqui, portanto, 31.404 por utente. No meu exercício eu teria que multiplicar 50 utentes por este valor e ver qual era o rácio do custo utente máximo e depois compará-lo com o custo da minha obra. O resumo eu só coloquei aqui a primeira parte do resumo, tem toda a informação que a entidade carregou nos separadores anteriores. É aqui, num documento, eu não coloquei porque isto é vasto, fazendo o scroll, consegue verificar toda a informação que colocou na operação, o que é que escreveu na fundamentação, o equipamento, o número de utentes, a componente financeira, pronto. Se identificar aqui algum erro, tem sempre a possibilidade de ir ao separador respectivo e proceder às correções que entenda
por bem fazer. Depois entra aqui no campo dos documentos, onde vai fazer o upload dos documentos de suporte à sua candidatura. Os documentos de comprovativos da titularidade, estamos aqui a falar da titularidade do bem. Este alerta é recorrente no sentido em que, nos termos do aviso, se o bem é da minha esfera jurídica, portanto, eu sou o proprietário do bem, o que é expectável é que seja colocada uma certidão do registro predial atualizada. Muitas das vezes, o documento que é aqui colocado não é uma certidão do registro predial, é uma caderneta predial. Atenção, cadernetas prediais são coisas diferentes de certidões de registro predial. Eu sei que a caderneta predial é retirada do site da autoridade tributária, não tem custo, mas não comprova a titularidade do bem. O que tem de ser aqui, efetivamente, colocado, e poderá ser feito o pedido online ou o pedido diretamente à conservatória do registro predial, é uma certidão comprovativa da titularidade, portanto, uma certidão de registro predial atualizada. Não são informações prediais simplificadas, são certidões de registro predial atualizadas, que, relativamente ao espaço que é intervencionado, onde o que é expectável é que o sujeito ativo, portanto, o dono do bem, seja a entidade que está a concorrer. Claro que existem exceções. Por exemplo, se eu tiver um bem que me foi comodatado pela autarquia ou por outra entidade, é expectável que, para além de eu juntar a cópia do contrato comodato, a certidão do registro predial, mantendo as mesmas regras, atualizada, esteja em nome do comodante, ou seja, o sujeito ativo não é a entidade que está a concorrer e que recebeu o bem por comodato, mas será a autarquia, a junta de freguesia, a entidade que o comodatou. A mesma situação relativamente a um eventual contrato de promessa, compra e venda. A certidão do registro predial, o sujeito ativo será o vendedor do bem à entidade. Os documentos comprovativos da autarquia, de acordo com o que está elencado no aviso, é colocado aqui o documento, o último documento que comprova a situação atual do meu projeto, portanto, peço desculpa. Depois, a questão se o projeto foi entregue após 1 de junho ou anterior, portanto, pós é uma declaração do perito, se for anterior a 1 de junho de 2021, será uma declaração do beneficiário de que garante o cumprimento das obrigações do NZEB 20+. A memória descritiva ou o programa de intervenção, como definiu assim o aviso, e os documentos comprovativos da capacidade que estão elencados a título exemplificativo. A entidade não tem que juntar, não é para juntar um de cada, é o documento que comprova a capacidade financeira, desde que totalize aquele valor. Poderá ser uma declaração de património, poderá ser uma declaração de entidade bancária. Aqueles são lá documentos a título exemplificativo, podendo existir outros, desde que de igual valor probatório, que comprovem o mesmo. Os ficheiros são sempre em extensão PDF, que podem ser convertidos, podem ser comprimidos em zip ou em RAR. Em qualquer um destes documentos obrigatórios não são aceites outras extensões, portanto não conseguem colocar aqui TIFs. Há quem tire fotografias a certidões do registro predial, há quem faça documentos em Word, a memória descritiva está em Word, portanto, terão ser que converter esses documentos em PDF. Podem juntar vários, criar um zip e fazer o upload desse documento. Nas outras informações é a questão dos pareceres da rede social. Quem já tenha, no âmbito desta candidatura, emitido um parecer pela rede social, poderá aqui fazer o upload do documento, ou então, mantendo o igual procedimento em anteriores fases de candidatura, se a entidade não tem ainda o parecer da rede social, vai assinalar a opção não e vai ter os campos para preencher, para depois nós, e será o programa que depois irá articular com as redes sociais, à semelhança do que fizemos em avisos anteriores, no sentido de obter para cada candidatura o respectivo parecer da rede social.
O parecer aqui da rede social que é emitido para uma candidatura a um fundo específico é um parecer diferente daqueles que as redes sociais emitem para licenciamento de obras. São totalmente diferentes. Portanto, não, há quem junte aqui às vezes o parecer que tem para efeitos de licenciamento. Não, são pareceres completamente diferentes. Portanto, aqui, se não tem, vai ter a oportunidade depois de descrever nos vários campos o melhor for que entenda a sua candidatura e os objetivos da sua candidatura e a questão da concertação, da subsidiariedade, das parcerias, por aí fora. O alerta, só fazemos aqui um alerta, é este o documento que depois é extraído e é enviado para cada classe da rede social. Portanto, colocar aqui uma opção na descrição, pôr ver anexo, consta de anexo, segue em anexo, não são boas opções, porque nós só vamos enviar para as redes o que a entidade aqui escrever. E isto, claro, as redes, em sede de avaliação própria, têm competência para solicitar elementos adicionais, esclarecimentos no âmbito. Agora, nós não vamos enviar outros documentos que não o que ficar aqui dito pela entidade. Isto são cerca de 1000, 1500 caracteres, portanto, tem espaço suficiente para sinteticamente identificar cada um dos pontos. Faço aqui o alerta que é o seguinte, muitas das vezes, nos últimos dias, sobretudo, com muitos acessos, às vezes os formulários bloqueiam, caem, perde-se a ligação à internet e estamos aqui a falar de campos descritivos e às vezes perdemos a nossa informação, o que não queremos que aconteça, mas às vezes acontece, infelizmente. O conselho que nós damos é que, num Word à parte, escrevam a vossa fundamentação, o formulário aceita um copy-paste, portanto, fazem depois para aqui o copy-paste de cada um dos campos e validam, gravam e se passam para a folha a seguir. Se tudo correr bem, ótimo. Se há alguma coisa correr mal, têm sempre aquele Word de recurso para não terem que estar a escrever tudo outra vez. E às vezes, nos últimos dias, com a pressa e com o número de acessos, pode acontecer, não é desejável que aconteça, mas acontece e podemos perder essa informação. Posto isto, eu estou em condições de ver o compromisso. No fundo, a entidade vai assumir este compromisso, que não é mais nada do que a assunção de que as condições de acesso, que a entidade é uma entidade que pode concorrer, que cumpre aquelas condições de acesso, que não tem dívidas à Segurança Social, não tem dívidas à Autoridade Tributária, está devidamente constituída, enquadra-se nos objetivos, não concorreu a outros fundos, tem capacidade económica, vai cumprir o projeto e que, no fundo, não está a omitir nem a prestar falsas declarações. Posto isto, confirma as condições e submete a candidatura. Posto isto, a candidatura está submetida. Agora, há aqui um último alerta. Se eu verificar que me enganei em algum dos campos após submissão da candidatura, eu não vou ter a opção de editar, voltar a trazer a candidatura para o estado de em preenchimento. Não, uma vez submetida, a candidatura está submetida e não é passível de ser alterada, nem nós. Aqui no programa temos qualquer interferência, nem a podemos editar para que vocês possam fazer alguma coisa. Está submetida, ponto final, parágrafo. Agora, claro que os erros podem ser corrigidos. O que é que neste caso a entidade teria que fazer? Teria que nos comunicar a sua intenção de que a candidatura à qual foi dado aquele número seja arquivada porque contém erros, porque a entidade pretende submeter outra candidatura em sua substituição. Claro que, enquanto decorre este processo, a entidade não está impossibilitada de
chamar novamente o formulário e começar a preencher tudo outra vez. A única questão é que, independentemente da situação, uma nova candidatura é preencher tudo outra vez para corrigir o que entendermos que está incompleto ou que foi incorretamente preenchido. Portanto, é nesse sentido, é o alerta que nós fazemos, é nesse sentido. Quanto às candidaturas, a entidade poderá submeter quantas candidaturas entenda, desde que seja para a resposta que está, que é elegível, e desde que se tratem de projetos com objetivos e situações distintas. Portanto, eu posso ter um projeto para fazer uma habitação colaborativa num determinado local e também quero fazer um projeto semelhante noutro local e tenho 2 ou 3 projetos, então vou candidatar-me 2 ou 3 candidaturas. Portanto, a resposta à pergunta que nos tem sido colocada é: eu tenho 2 projetos diferentes, é uma candidatura ou são 2 candidaturas? São 2 candidaturas porque são coisas autónomas. Relativamente à informação, para terminar, tem os nossos contactos, quer o telefone, quer o e-mail. Qualquer dúvida, e não há dúvidas estranhas nem dúvidas impróprias, coloquem-nas e nós estamos aqui dentro dos nossos possíveis para responder e prestar os esclarecimentos que entendam por bem solicitar ao programa. E com isto termino e passo a palavra à doutora Elizabeth Mateus. Obrigado a todos. Então, muito boa tarde, estamos perto da 1 da tarde, a mim resta-me aqui umas pequenas observações ainda relativamente às perguntas que tiveram a oportunidade de ir colocando. Só para dizer que quando estamos a falar de habitação colaborativa não estamos a falar de quartos, eu solicito que deem uma leitura atenta à portaria, aliás mesmo a tipologia menor, que é de um T0, não pode ultrapassar os 20% do total das tipologias. Portanto, nós não estamos aqui a falar de quartos em edifícios. Não estamos a falar de uma tipologia tipo ERP, atenção. Portanto, atenção a esta questão, porque efetivamente já no primeiro aviso de habitação colaborativa existiram vários projetos, portanto, de quartos, não é essa a tipologia de habitação colaborativa. Uma outra questão aqui também que é colocada, que não é possível concorrer com edifícios autárquicos. É possível concorrer com o edifício autárquico que se consubstancie em tipologias T0, T1, T2. É possível. É possível e tem que haver, então, nesse caso, esse edifício tem que estar registado em nome da autarquia e existir um contrato de comodato para a entidade que vai apresentar a candidatura. É tudo. Provavelmente este ano, provavelmente não, tenho quase a certeza que este ano não haverão novos avisos de candidaturas. Também estamos a 2 semanas, encontrar-nos-emos provavelmente no início de 2024 e resta-me agradecer a participação de todos e aguardar as vossas candidaturas e, entretanto, estamos disponíveis para os pedidos de esclarecimento que quiserem colocar. Muito obrigado e um bom ano.